Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuando então com a lei do progresso. Vocês estão vendo como ela é fundamental. Então as leis humanas, como nós vimos, ela muda com o progresso e mudarão até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Então, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos mudando os nossos hábitos, os nossos costumes, as leis civis vão se modificando sempre para melhor. Então, na questão 784, Kardec pergunta assim: a perversidade do homem é muito grande, não parece recuar em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Engano vosso, observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal, e a cada dia corrige os abusos. Então, nas transformações sociais, o homem geralmente só é sensível à desordem, à confusão, a inseguranças momentâneas, que atingem aos seus interesses materiais e imediatos. E mais a gente vai ver que com o decorrer do tempo, o homem ele vai se aperfeiçoando, ele vai aprendendo, né? Apesar de esse lado materialista humano, né? Essa ganância humana, mas ele vai aprendendo. Então é comum as pessoas terem a sensação, né? A gente hoje, de as coisas estão piores do que ontem. Mas veja como era antigamente as coisas, né? Não tínhamos luz, não tínhamos determinadas coisas que nós temos hoje, por exemplo, né? A violência, a corrupção, a saúde pública. A gente começa a ver hoje essas coisas, né? E a gente acha que as coisas estão piores. Não é verdade. Hoje nós somos e estamos melhores do que ontem. O homem jamais retrograda, vamos lembrar disso. Nós não retroagimos, né? O progresso é uma lei natural. Então hoje, presta atenção, é muito melhor morar na favela, na comunidade, do que ser um rei lá na Idade Média. Exemplo, por exemplo, a dor de dente. Olha como que era lá naquele tempo e hoje, né? Então aí a gente pode perguntar assim: mestre, como faço para me tornar um sábio? É uma historinha, né? Boas escolhas, o mestre diz. Mas como fazer boas escolhas? É experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. Olha que interessante. Então as revoluções morais e sociais se infiltram pouco a pouco nas ideias das pessoas, germinam durante séculos, explodem de repente, quebrando os paradigmas do passado, que não estão mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações da sociedade que sempre deseja o progresso. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, por exemplo, mudaram para sempre a visão dos direitos do homem, né? A gente vai tendo essas mudanças dessas revoluções, desses pensamentos e vão mudando ali o homem. Então Kardec ali é a tempestade e agitação que purifica a atmosfera após a perturbação, né? Comparando os costumes sociais de hoje aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar que houve progresso moral. A gente olhando lá para trás na história, estudando um pouco da história, a gente vai ver que houve uma mudança sim. Então, na questão 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual é, hein? O que vocês acham? Qual é o maior obstáculo ao progresso? O progresso moral, o orgulho e o egoísmo, uma vez que o progresso intelectual avança sempre. À primeira vista, o desenvolvimento intelectual parece dar ainda maior impulso ao egoísmo e ao orgulho, em função de excitar as ambições e o apego às riquezas materiais. Por outro lado, essa busca estimula o homem às pesquisas que contribuem para o progresso intelectual que conduz ao moral. Deus de tudo tira o bem. Então, mesmo que pareça ruim, né? Deus está tirando ali sempre o bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 8, dá uma olhadinha lá. Pelo orgulho é que a humanidade se perderam sucessivamente. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Lá na questão 917, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Veja como é importante a educação.
Nós temos que dar valor à educação porque ela é a chave do progresso moral, né? E como se processa esse progresso? É o resultado do esforço individual. Progresso é esforço individual. Nós aqui que queremos melhorar, sermos melhores. Então, o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, lembra, os espíritos são livres, né? Tem o livre-arbítrio. Trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem outros perdidos em resultados materiais, sem conhecimento da sua imortalidade. Tem alguns que já tomaram consciência, né, da sua imortalidade, da espiritualidade, das coisas morais aí, por exemplo, e outros não, né? Todos aí vão ter seu tempo. Então, promovendo o aprendizado e ampliando nossa capacidade de aprimoramento. O homem tem que progredir, porém isolado não é possível, por não dispor de todas as faculdades. Lembra lá das outras leis, que nós precisamos um dos outros para progredir? Através da convivência, ele aprende com a experiência do outro, auxiliando-se mutuamente. Então, a gente tem que aprender com as experiências dos outros, olhar, observar, né? A gente olha ali a vida do outro, não é para fofocar, não, falar mal dele, mas é para a gente aprender com a experiência do outro. E a gente poderia estar se perguntando assim, estamos evoluindo? Será que nós estamos evoluindo? Essa é a pergunta. Será que nós estamos evoluindo? E eu vou deixar para responder essa pergunta no próximo encontro nosso, tá bom? Pensa aí. Será que nós estamos evoluindo? É para nós pensarmos, tá bom? Bons estudos, vamos em frente, que a paz do Mestre esteja conosco.